Bom, estou estudando análise real e quero falar um pouco sobre essas propriedades, mas para ver se eu estou sabendo bem provar certas coisas, entendendo certas definições. Então eu vou fazendo essas. Só anotei as questões que eu tenho que fazer e eu vou falando sobre as informações do vídeo à medida que eu for lembrando das coisas. Então vai ser bem livre, só um teste de conhecimento mesmo. Certo. Bom, vamos começar então definindo o que vão ser supremos e ínfimos, né? Bom, a definição, eu vou definir um supremo primeiro, a definição do ínfimo vai ser análogo, só que ao contrário, né? Então vamos lá, definição de supremo. Supremo. Então sup. Deixa eu botar em azul. Sup, o que vai ser um supremo? Então, a gente vai ter algumas propriedades do supremo, né? Eu vou falar que a S1 é a primeira propriedade do supremo, que é para todo x, vou colocar um x diferente. Para todo x pertencente a um conjunto x, né? Tem-se x menor ou igual a b, sendo esse b o meu supremo, né? Ah, eu esqueci de falar, né? Só fazer uma observação aqui em cima. Uma observação. Diz-se que um conjunto é limitado superiormente ou inferiormente. É análogo para inferiormente, né? Se para todo x pertencente a esse intervalo, né, esse conjunto, né? Se tem x menor ou igual a b, sendo b o que a gente fala que é uma cota superior. Isso vai ser muito importante, porque, bom, vocês percebem que essa definição ela é fraca, né? Entre aspas, né? Por quê? Bom, pensa numa função, você tem esse cara. Uma função assim, por exemplo, e ela desce. Bom, você percebe que existe uma cota superior que ela é mais próxima do que é de fato o valor máximo da função. Só que existem infinitas cotas superiores que elas são muito maiores, por exemplo, do que a cota inferior mínima, certo? Isso vai ser importante a gente entender porque a definição do supremo vai ser justamente a menor cota inferior da função, certo? Então, é importante também, eu estou trabalhando com funções, né? Mas a gente está trabalhando sobre conjuntos, né? Então, é importante lembrar também que o supremo ele não precisa necessariamente estar no conjunto. Por exemplo, qual é o supremo desse conjunto aqui? AB é justamente o B. Porque, bom, como a gente tem aqui que todos os elementos vão ser menores do que B. Por exemplo, se eu estiver trabalhando num intervalo pertencente aos reais, né? Então eu vou ter infinitos números irracionais entre, por exemplo, sei lá, B menos 1 e infinitos números irracionais aqui, nesse intervalo até chegar no B. Só que o B não está contido. Ou seja, a gente vai se aproximar infinitamente, até chegar aqui. Nessa parede, vai ser justamente o B. Então, basicamente, essa é uma intuição informal do que seria um supremo. Agora eu vou definir direito, né? Perfeito. Essa propriedade que eu falei, né? De forma brusca e informal, seria isso aqui. Se C, deixa eu ver, pertence aos reais, como é que eu posso falar? Temos que
Ah não, tem mais uma condição. E x for menor que c, menor ou igual que c, para todo x pertencente ao intervalo x, então a gente vai ter que b vai ser menor ou igual a c. O que ele está falando aqui em linguagem de outra forma, né? Ele está falando que o quê? Que se eu tenho c menor que b, então vai existir um x pertencente ao intervalo x, ao conjunto x, intervalo x, com c menor que x. Faz sentido? Por quê? O que eu estou falando aqui? Eu tenho aqui meu b. Meu b é o meu supremo. Já de adianto, meu b é supremo. O b, a propriedade dele é que ele vai ser a menor cota superior. Se ele é a menor cota superior, não pode ter outra cota superior que seja menor. Logo, se c for menor que b, então existe um x pertencente a x com xc menor que x. Ou seja, se o c for menor do que a minha menor cota inferior, a gente vai ter que o c não pode ser cota inferior. Essa é a afirmação. O que ele está falando ali em cima é só uma reformulação disso, que é se c pertence aos reais, x menor ou igual a c, para todo x pertencente a x, a gente vai ter que o b vai ser menor ou igual a c, ou seja, o b vai ser a minha menor cota superior. Ok? A gente vai usar muito esse fato para provar o que eu quero provar nesse vídeo. Que eu quero entender melhor, né? Então, que melhor jeito de entender algo melhor do que explicando, né? Explicando para ninguém, né? Porque acho que ninguém vai assistir o vídeo, então é só para me guardar de lembrança quando eu estiver no meu mais à frente na minha carreira acadêmica, né? Espero, se eu não tiver o lugar tomado pela IA. Então, a gente vai ter essas propriedades, certo? Para o ínfimo eu vou colocar também, mas elas são análogas, né? Ínfimo. Então, vamos lá. Vou ter a propriedade I1, que não ficou legal, porque ficou igual. I1, que vai ser análoga, né? Para todo x pertencente a x, tem C. Adivinha, x maior ou igual a B. Então vai ter I2, C pertencente aos reais, tem C e x maior ou igual a C, né? Dá pra simplificar um pouquinho isso aqui, né? Não precisa botar o negócio todo, né? C menor ou igual a x, C menor ou igual a x, né? A gente vai ter que para todo x pertencente a x, C menor ou igual a. Perfeito? Sendo, eu botei B, né? Mas eu trabalhar com água, porque eu estou, sei lá, trabalhando no intervalo AB. Então, ínfimo, supremo, né? Ok. Aqui a gente consegue reformular também, assim. Se A menor do que C, existe x, que eu estou fazendo estilizado, x pertencente a x, tal que x menor que C. Top. Então, assim, o que eu estou falando aqui? O meu ínfimo, ele vai ser a minha maior cota inferior. Pensa assim, então. Eu tenho o meu A. O meu A é o ínfimo. Se o A é o ínfimo, então ele tem que ser a menor cota, a maior cota inferior. Se ele é a maior cota inferior, se eu tiver alguém, um candidato à cota inferior que seja maior do que o A, logo por contradição ele não vai ser cota inferior. Então é isso que eu estou escrevendo aqui. Isso é um objeto bastante utilizável em provas, né? Por exemplo, se x menor ou igual a x, ou seja, se x é uma cota inferior, menor ou igual a x, para todo x pertencente a x, então c vai ser menor ou igual a A. Perfeito? É isso mesmo? Isso.
Perdão. É isso aí. Certo? Então, tá certo isso? Acho que tá. C menor ou igual a x. Para todo x pertencente a x. Então C. Isso, perfeito. Então se eu tenho o x como uma cota inferior, então eu vou ter o C. Cota inferior não, né? Menor ou igual a x. C menor ou igual a A. Ok. Se o x for menor do que C, então x pertence a x, então x vai ser menor do que C, ou seja, o C aqui não pode ser uma cota inferior. Ok, vai ficar mais claro isso quando eu for provar algumas coisas. Então vai ficar melhor de entender, né? Aqui a gente vai ter o axioma do supremo, o axioma do ínfimo, né? Chame como quiser, sei lá. Que é óbvio, né? Isso é um axioma. Bom, o axioma do supremo é... deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar como é que eu vou reformular. Se um conjunto não vazio é importante dizer, né? Porque se ele for vazio, eu não, ele, assim, ele não vai ter supremo nem ínfimo, né? Assim, trivialmente. Então, se um conjunto não vazio é limitado, superiormente, pelo menos, né? Tô indo da cabeça, então pode ter algum erro aqui. Depois eu tento assistir de novo e tento procurar os erros. É limitado superiormente, então, mesmo que seja conjunto fechado no B aqui, por exemplo, eu vou ter supremo, né? Deixa eu pensar. É legal falar, né? Quando a noção ah, de supremo, ele nem fala do axioma do supremo no livro, né? O axioma do supremo eu vi em outro livro, né? O livro do Orize, então tô só tentando juntar as informações, né? A noção de supremo serve pra... Fazer uma letra melhor, né? Serve para substituir a ideia de máximo, certo? É. Isso tudo vem das propriedades dos reais serem um corpo ordenado, né? É porque, assim, define-se corpo, você fecha os reais para soma, multiplicação, comutatividade, associatividade, enfim, todas as propriedades de corpo, você fecha ele para ser um corpo. Só que você percebe em algum certo momento, né? E quando você está trabalhando com todas as propriedades de reais, você em nenhum momento, as coisas que você está fazendo, você é impedido, por exemplo, de fazer isso com os racionais. Então, até aquele momento, né, que você define os reais como um corpo, os racionais e os reais, eles são o mesmo conjunto, eles não têm distinção nenhuma. Agora, como você define os reais como um corpo ordenado, aí é outra história, porque aí a gente vai ter irracionais dentro do negócio. Claro que os irracionais ainda não foram definidos, mas isso é, por exemplo, uma questão interessante um fato bem fácil de você ver que os reais não são enumeráveis, né? Bom, se você tiver um raiz de 2 ali no meio, cara, esse conjunto com certeza não vai ser enumerável. Assim, tem que provar, né? Mas prova por intervalos encaixantes, né? Mas com certeza esse conjunto não vai ser enumerável, né? Ok, enumerável, só pra falar, né? É que existe uma abjeção
áspos naturais com o x. É isso, né? Acredito que seja isso. É isso aí. Tem que ser. É. Porque, o que que é isso, né? Você criar uma lista, né? F de x1, mentira, f de 1 é um x1, sucessivamente, até um f de xn, f de n é um xn. E bom, você fazer isso com os reais é meio impossível, né? É claro, quando você vai definir sequência mais pra frente, você não faz nem isso, né? Você faz parecido só. Você faz um naturais em R, definir uma sequência assim, né? Só que, bom, isso aqui não é uma objeção. Então, claramente, os reais não vão ser enumeráveis, né? Onde que eu tava? Divaguei aqui. São conjuntos no vazio limitado superiormente, então ele possui supremo, né? Basicamente isso. Não vou escrever não. No supremo veio substituir a ideia de máximo, porque às vezes o conjunto não tem máximo, né? Ele é aberto. É aberto aqui, por exemplo. Mas ele vai ter supremo, porque às vezes se quer trabalhar com essa noção e fez o supremo, querendo ou não, ele vai ser uma ideia, entre muitas aspas, uma ideia de vizinhança ali, de limite, mas assim, meio, meio carteado isso aí. Beleza? O limite define-se direito depois, né? Mas é começar a trabalhar com essas coisas esquisitas dos números reais, né? Desses intervalos assim, né? Ok. É isso aí. De teoria é isso que eu tinha pra falar. Agora vamos fazer umas demonstrações, uns exercícios. Que eu achei isso bem legal. Porque assim, esse livro é difícil pra caramba. E é bom quando você consegue fazer uma coisa sozinho. Então, quando eu consegui fazer sozinho, eu gostei. Então, quero fazer um vídeo sobre. Beleza. Primeiro exercício que eu quero fazer é o exercício 1 da seção 3. Do que os reais são um corpo ordenado completo, né? Então, da seção 3. R é um corpo ordenado completo. Como eu falei, né, para diferenciar dos racionais, né? É uma das coisas que diferencia dos racionais. Ok. Bom, aqui eu vou anotei o exercício, né? Tem uma função. Deixa eu anotar de umas coisas, umas maracutaias aqui. F de x em R é limitado superiormente. Quando se tem uma imagem, se é limitado superiormente, então tem um f do x, né, sendo a imagem dos... Isso aqui é um jeito de denotar a imagem dela, né, só para avisar. Quando você tem um f de x, tal que x pertence aos conjunto x, né, aqui é um conjunto limitado, é limitado. Até ali, antes a gente estava trabalhando só com noções de conjuntos, né? Limitado superiormente, ok. Então, logo, sup de f, ou supremo de f, deixa eu definir, colocar um azulzinho aqui. O sup de f é igual ao sup desse conjunto aqui, né? De f de x para x pertencente aos conjuntos x, né? Tá ok, né? Perfeito. Não vou botar nem isso. Tá ok. Vou botar um ponto e vírgula, que é melhor.
Ok, é isso. Por que isso é verdade, né? Essa é a definição. O sup da função, né? Vai ser o sup de f, né? É só isso que eu estou definindo, é só para ficar bonitinha a notação. Prove, provar que, vamos lá, f e g limitadas, a g está definida aqui também, tá? f e g limitadas superiormente implica f mais g limitada superiormente. E utilize esse fato para provar que o sup de f mais g vai ser menor ou igual ao sup de f mais o sup de g. É isso, né? É isso. Acredito que seja. Se não for, a gente vai provar e vai ver que não é. Mas eu acho que é. Beleza? Ok. Certo. Então, a gente tem, só recapitulando, a gente tem uma função de x em R. A gente tem a notação da imagem de f com essa notação que eu botei aí, esse intervalozinho, esse conjunto, né? É um conjunto limitado superiormente, né? Beleza? Logo, o sup de f é isso aí. Provar que f e g limitado superiormente. Então, f mais g limitado superiormente. E provar que o sup de f mais g é igual ao sup de f mais o sup de... Igual não, né? Menor ou igual. Então, vamos lá. Primeiro, coisa mais fácil de provar que esse é o seguinte, né? Se elas são limitadas superiormente, então existe M1 e M2 pertencente aos reais. Então, o que f de x é menor ou igual a M1, g de x é menor ou igual a M2, f mais g de x menor ou igual a M1 mais M2. Então vai implicar que f de x mais g de x, perdão, né? Ao contrário. F de x mais g de x menor ou igual a M1 mais M2. Isso aqui vai ser a soma das funções aplicadas no ponto x, né? Menor ou igual a M1 mais M2. Logo, a soma é limitada superiormente. Ok. Parte da prova está completa. Próximo. Quero provar sup de f mais g menor ou igual a sup de f mais sup de g. Sempre tem que lembrar, se não esqueço. Quero provar essa separada aqui. Como que eu provo isso? Como você prova várias coisas de matemática, que é o jeito mais fácil de provar as coisas, que é assume que não é. Então assuma que é falso. Assuma que é falso. Logo, qual que é o caso contrário, a negação disso? É que sup de f mais g tem que ser maior que o sup de f mais o sup de g. Bom, aqui a gente está utilizando, assim, na cara. Tá na cara, né? Tá dando pra ver, assim, claro como um cristal, né? A propriedade 2 do Supremo, né? Esse aqui, ó. Por quê? Não tá tão claro como um cristal assim, né? É o seguinte. Bom, o sup de f mais g ele é o supremo de uma função. O supremo da função da soma, né? Desculpa, da função da soma não. Da função soma. Então, ele é maior, esse sup aqui, ele é maior do que alguém. Faz sentido? Ou seja, você pode escrever que o sup de f mais o sup de g
não é cota superior. De quem? De f mais g. Aplicado em x. Faz sentido? Então, bom, ora, sim. Se eu tenho um cara que é menor do que a própria cota inferior, eu não tenho como ter um cara que é menor do que a menor cota superior. Estou falando cota inferior, mas é superior. Então, deixa eu repetir. Eu não posso ter, por definição, lá em cima, um cara que seja menor do que a minha própria menor cota superior. Não tem como. Então, esse cara não tem como ser uma cota superior. Se ele não é cota superior, então ele é menor. Então o sup de f mais o sup de g tem que ser menor do que a própria f mais g. Só que perceba, sim, por obviedade, né? Pô, o sup de f tem que ser maior ou igual a f de x. E o sup de g? Que tem que ser o quê? Maior ou igual a g de x. Ora, quando você somar isso aqui, vai dar sup de f mais a sup de g maior ou igual a f de x mais g de x, que é igual a f mais g de x. Ora, isso aqui é um absurdo. Ora, então assim, se a gente fez tudo certo até agora, se todos esses passos estão certos, então o que a gente assumiu aqui em cima não pode estar certo. Tem que ser o contrário. Se é o contrário, logo está provado, né, que o sup de f logo tem que ser menor, maior ou igual ao sup de f mais g. Beleza. Para provar o ínfimo, né? O ínfimo de f mais o ínfimo de g tem que ser menor ou igual ao ínfimo de f mais g. É assim, a mesmíssima coisa, não muda nada. É o mesmo raciocínio. Beleza. Próximo. Que é análogo também, mas esse aqui é mais bonitinho. O último é o mais bonitinho. Bom. Deixa eu pegar o exercício aqui. Eu anotei. Tá aqui. Bom, 2 desse mesmo capítulo, mesma sessão, né? Ele quer provar essa desigualdade aqui, né? Tem um FG definidos de x para R+, certo? Então, o zero não está em R+, tá? Importante. Senão isso aqui não precisa, né? O zero não, já não está em R+. É isso mesmo, limitado superiormente. Limitadas superiormente, então você vai ter provar que o produto é limitado, que FG em X é limitada superiormente também, e que o supremo de F mais G, de FG, perdão. Antes de eu falar isso aqui, no livro, agora que eu lembrei, né? Ele pede para dar um exemplo que supremo de F mais o sup de G seja maior que o sup de F mais G, que a igualdade não seja válida. Bom, é bem simples, né? Pode pensar o seguinte, pensa numa função f e g
definidas em -1 a 1. De tal forma que você tem f de x igual a x e g de x igual a menos x. Se tem isso, tem essa. F mais g de x é o que? É 0. O sup de f, bom, isso aqui vai ser um conjunto fechado, então como a x é crescente, x é crescente e assim, no caso da menos x também vai ser o mesmo sup, né? O sup de f vai ser 1 e o sup de g também, certo? Só que, ora, se a função somada vai ser identicamente nula sempre, então o sup dela vai ser 0. Então o sup de f mais g. Ora, a igualdade não vale, se a igualdade não vale, então só temos isso. E isso, percebam que valeu a desigualdade, né? Aqui é 0 e aqui é o quê? 2. Então 2 é maior que 0 até ontem. Beleza? Voltando aqui, né? Sup de fg tem que ser menor ou igual ao sup de f vezes o sup de g, né? Por quê, né? Vamos pensar. Primeiro vamos provar que ela vai ser limitada, né? Produto é limitado. Bom, f de x existe, M1, M2, que é pertencente aos reais, não sei o que. Tal que f de x é menor ou igual a M1 e g de x menor ou igual a M2. Ah, importante. M1 e M2 maiores que zero, tá? Por quê? A função está definida em R+. Importante. Ok, então, como está tudo definido em R+, é todo mundo positivo, f de x, g de x menor ou igual a M1 e M2, limitada superiormente. Sem problemas. Agora, vamos provar o seguinte, né? Pensa comigo, isso aqui é bem interessante, né? Bom, eu posso, de novo... Ah, essa aqui não é tão interessante assim não, mas eu vou precisar dela para provar o resto. Bom, vamos assumir que, de novo, é mentira, né? Assumo que é mentira. Assumo que é falso. Assumo que é falso o quê? Isso aqui. Então, o que eu quero? Quero que sup de fg seja o que? Seja maior só que o sup de fg. Isso aqui é bem fácil de provar de novo. Se você entendeu como é que você prova o último, você sabe com certeza como é que prova esse aqui, né? Bom, vamos pensar assim. Cara, esse aqui é o sup de alguém. Esse aqui, o produto desses caras ele não vai ser o sup de ninguém. Mas esse aqui, ele vai ser o sup de alguém. O sup de fg. Logo, por obviedade, né, de novo, que eu acho que esse argumento já está mais claro, né? Que a gente vai usar ele toda hora. Bom, sup de f vezes sup de g não pode ser cota superior de fg. Logo, sup de f sup de g tem que ser menor do que f de x. Perfeito? Ok. Então, por contradição, né, a gente vai escrever aqui sup de f tem que ser maior ou igual a f de x. Sup de g maior ou igual a g de x, que é uma contradição. Absurdo. Está provado então. Isso é um absurdo. Então a gente vai ter que isso aqui na verdade que é verdade, né? É isso aqui é a nossa verdade. Bom, agora eu vou provar um resultado mais interessante, né? Não mais interessante, mas ele é mais legal de provar. É isso. Ah, outro exemplo, né, em que isso aqui é... Isso aqui vai ser... Não vai ter essa igualdade, né? Que o sup de
f sub de g não vão ser iguais, né? Vai ser em fg de, sei lá, 1 a 2, f de x igual a x e g de x é igual a, sei lá. Será que funciona? Deixa eu pensar. Acho que sim. Funciona. Bom, sup de f, sup de x, né? Vai jogar 2 x quadrado, né? Vai dar 4, vai ficar 4. Aí joga ali, fica meio, né? Será que dá certo isso? Isso aqui tem que ser maior ou igual a sup de f vezes... Ih, deu errado. Como é que faz? Deixa eu tentar x ao cubo. Tá certo? 8, meio, 4. Ih, deu certo, boa. Não, deu certo não. Pô, qual que é o exemplo? Quanto que dá certo isso? Se eu trocar aqui, ver se dá bom. Sei lá, 0, 1. Deixa eu trocar a função também. X. Cara, esse aqui não vai dar certo. Tem que ser um... Tem que dar quadrática, né? Talvez. Aí deu certo. Ou não. Bom, o sup de f é o que aqui? O sup de f vai ser 1. Sup de g, 1 também. Ok. E o sup do produto, né? Vai ser o que? X1 sobre 1 menos x. 1 não vai ser. 0? É 0? Não, não é 0. Ah, ora, assim, isso aqui é uma função de segundo grau, né? Uma raiz aqui, uma raiz aqui. Tem que estar onde? Aqui. Então, como na verdade seria assim, né? Perdão. Onde que vai estar o máximo? Justamente no meio, que aqui é 0, aqui é 1. Aqui é no meio, né? É isso aí. Boa. Então, o sup de fg é o quê? Meio. Então deu errado, né? Então deu diferente, mas ainda está dentro dessa igualdade aqui, né? É muito fácil pensar em exemplo que dá certo e dá igual, né? Mas em geral é maior ou igual. Certo. Agora provar um resultado mais legal, né? Provar que o sup de f quadrado é igual o sup ao quadrado de f. Igual. Não é mais desigualdade. Como vamos provar isso, então? Bom, pensa o seguinte. Sup de f quadrado maior ou igual a 0. No caso, sup ao quadrado de f maior ou igual a 0. Então, caso 1. Caso 1. Sup de f igual a 0. Então é trivial que sup de f quadrado vai ser 0 também, né? Por quê? Bom, pensa o seguinte. Vai ficar sup de f quadrado. Isso aqui já está provado, né, pra gente. Tem que ser menor ou igual a 0, né? Porque isso aqui é sup de f ao quadrado, né? Isso aqui era a desigualdade que a gente estava provando. Coloquei x f igual a g e saiu essa desigualdade aqui. Ok, então vai ficar esse cara aqui menor ou igual a 0. Só que, bom, isso aqui, a f tem que ser uma função ao quadrado, então a f só tem imagem positiva. Se a f só tem imagem positiva ou 0, e ela está dando uma desigualdade menor ou igual a 0, então só tem o caso da igualdade. Esse cara aqui tem que ser 0. Então todo mundo 0, 0 igual a 0, até ontem estava dando certo. Então, ok. Então é um caso ok. Nossa, esse verde dói o olho. Ok.
Caso 2. Nossa, deixa eu baixar esse negócio, não, esse verde tá doendo. Doendo o olho. Próximo. É o sup de f diferente de zero. Agora, se ele é diferente de zero, então a gente pode escrever o seguinte: que existe m pertencente aos reais, tal que o que? Sup de f ao quadrado. Beleza? Isso aqui é bem legal. E esse m ele não é, assim, ele pode ser qualquer, porque a gente pode fazer a prova análoga para um m mais próximo do f, do sup de f, mas esse m ali vai estar muito próximo ali do f, de tal forma que atende algumas condições que a gente vai estabelecer aqui. Perfeito. Beleza, vamos começar a escrever então. Bom, como tanto o m quanto o f o sup de f são positivos, então a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever, só vou descartar essa parte da desigualdade, né? Vou escrever que m sobre o sup de f é o quê? É menor do que o sup de f. Ora, mas o sup de f é o supremo de uma função f. Então, ele precisa ser, de novo, a menor cota superior da função. Só que se tem um cara menor do que ele, m sobre o sup de f não é cota inferior de f. O que vai implicar pra gente que m sobre o sup de f tem que ser o quê? Tem que ser maior do que a f de x. No caso, né, eu não fui muito formal lá em cima, mas é porque existe x1 pertencente a x, tal que aqui é um x1, né? Beleza? Certo. Mais, o que eu posso fazer? Como é todo mundo positivo aqui, porque a função é definida em R+, né? Porque assim, ele não falou que a função é definida em R+. Só que assim, a gente está usando essa desigualdade. Se a gente está usando a desigualdade, então ela tem que estar definida em R+, né? Tem que ser o quê? Menor do que o sup de f. Ora, chega a ser até engraçado, né? A gente vai usar esse negócio tantas vezes. Ó, então, m sobre f de x1 não é cota inferior. É superior, não é cota superior. Se não é cota superior, m sobre f de x1 existe, né? Um x2 pertencente ao x, tal que esse cara aqui é menor do que um f de x2. Eu tenho total liberdade, né? Tanto pela boa ordenação dos naturais, sendo dos naturais, né? Ih, misturei boa ordenação com corpo completo. Meu Deus, corpo ordenado completo. Ixi, eu posso fazer o seguinte: então x0 pertencente ao intervalo de x1, x2, e você vai escrever que o f de x0 ele vai ser o máximo de f de x1, f de x2, certo? Que aí não vai ter problema nenhum fazer isso aqui. Então vai ficar m vai ser menor do que o f de x0 ao quadrado, se isso aqui é verdade. Então, de novo, m cota não é cota superior de f de x ao quadrado. O que acaba de terminar com o nosso problema. Por quê? Porque, bom, a gente não assumiu isso aqui. Ora, se a gente assumiu isso, então o m ele tem que ser, ele não pode ser cota inferior. Ou seja, a gente está assumindo que o sup, que é esse carinha aqui, ele vai ser, desculpa, esse sup de f quadrado, né? Esse sup de f tudo ao quadrado, ele vai ser o menor número em que em que ele é maior que todos os elementos do conjunto. É isso que a gente está assumindo, é isso que você está descobrindo. Ou seja, o que eu estou falando é que eu provei aqui que o m não vai ser cota inferior, cota superior, se ele não é cota superior. Então ele com certeza não vai ser o supremo. Então o que vai implicar para a gente que o sup de f tudo ao quadrado tem que ser a menor
cota superior de f quadrado. Porém, ser a menor cota superior de alguém é justamente ser o superior de alguém. O sup de alguém. Então vai ficar sup de f quadrado é igual ao sup de f ao quadrado. Isso aqui é muito legal. Beleza? E tem mais aí um próximo vídeo. Vou tentar trazer mais coisas de análise só para eu tentar aprender mais. Acho que isso deu uma boa ajuda na minha percepção e entendimento da situação. Então, valeu aí. Até a próxima.